Aqui à minha direita tenho o Jerónimo Pizarro, um dos autores deste livro que apresentamos aqui hoje, e o Carlos Pitela do outro lado. Eu começo por apresentá-los e depois vou introduzir algumas questões para descobrirmos este livro convosco, para falarmos sobre as inúmeras lições destas primeiras lições que agora publicamos. O Jerónimo é um pessoano da Colômbia, vive na Colômbia, é professor na Universidade dos Andes, é titular da Cátedra de Estudos Portugueses no Instituto Camões da Colômbia. Em 2013, precisamente no ano em que lançou na Tinta da China o primeiro livro da coleção Pessoa, da nossa coleção Pessoa, o livro do Desassossego, o Jerónimo recebeu o prémio Eduardo Lourenço, muito pelo seu trabalho em torno das descobertas e das reflexões sobre o trabalho de Fernando Pessoa. O Carlos Pitela é do outro lugar do mundo, também do outro lado do Atlântico, do Rio de Janeiro, mas neste momento vive no outro extremo, na parte norte do continente americano, vive no estado do Michigan, e é também especialista em estudos pessoanos. Dissertou em mestrado e doutoramento sobre Fernando Pessoa, na PUC do Rio. Foi professor titular de Global Citizenship Experience em Chicago. E, entretanto, em 2015, filiou-se no Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para trabalhar na edição digital do Fausto Pessoano. Hoje, como eu disse, o Carlos vive nos Estados Unidos, está a fazer um pós-doutoramento na Brown University e trabalha sobre o arquivo de Hubert Jennings, que contém uma série de documentos de Fernando Pessoa. Talvez voltemos a esse assunto mais daqui a pouco, porque efetivamente este livro, como Fernando Pessoa pode mudar a sua vida, apresenta alguns inéditos, quer de texto, quer de imagens, e a verdade é que a obra de Fernando Pessoa se encontra espalhada por todo o mundo. Um dos lugares é este arquivo sobre o qual o Carlos está a trabalhar, na Brown University, mas há muitos outros lugares onde a obra de Fernando Pessoa ainda se encontra escondida e por descobrir. Mas voltando aqui aos autores deste livro, que são editores de Pessoa, o Carlos e Jerónimo já antes trabalharam juntos com a Tinta da China sobre o Fernando Pessoa, numa publicação de sonetos no primeiro número da revista Granta Portugal, que muito orgulhosamente a Tinta da China lançou, já há uns anos, em 2013 também. Esse número da revista Granta era dedicado ao tema Eu, e nos sonetos 5 eram inéditos, salvo erro. Nesses sonetos, o Fernando Pessoa, ou os editores, procuram o eu e os eus do Fernando Pessoa nesse número da revista. E eu falo deste primeiro trabalho com a Tinta da China na Granta, porque há um ponto em comum entre esse trabalho e o trabalho que foi este trabalho mais de maior envergadura e mais ou menos hercúleo que eles fizeram para este livro. Entre os dois trabalhos, a publicação dos sonetos na Granta e agora este livro, há um objetivo que eles expressam bastante bem na revista Granta, que o leitor leia e duvide de uma identidade final, de Fernando Pessoa, claro, que descubra uma pessoa mais rude, capaz de rimar com um palavrão num soneto de charada em segunda pessoa, que o leitor recue no tempo para entender o comentário político de um soneto de maldizer em terceira pessoa. E, a partir daqui, esta tentativa de descobrir as personalidades ou as pessoas de Fernando Pessoa, eu pergunto se, quer nesse primeiro trabalho dos sonetos, mas quer sobretudo agora nestas lições aqui compiladas, se o Jerónimo e o Carlos, os dois, não sei qual deles vai começar por responder, se têm como objetivo tentar construir uma espécie de autobiografia com factos, em vez de ser uma autobiografia sem factos, que era como o próprio Fernando Pessoa definia o seu livro do Desassossego. O Carlos, que é o primeiro autor do livro. Sim,
É engraçado, quando nós começamos a reunir material para este livro, nós, na verdade, já tínhamos reunido material para este livro sem saber. Eu acho que há várias histórias de Pessoa, da vida de Fernando Pessoa, que envolvem a poesia de uma forma inesperada. Ele é quase que um Forrest Gump do modernismo português. Ele estava envolvido em tudo. E muitas dessas histórias são desconhecidas, porque talvez fossem histórias tão pequenas que não mereciam um artigo acadêmico ou um livro. Então, quando tivemos a oportunidade de fazer uma espécie de livro sobre Fernando Pessoa, envolvendo essas anedotas, essas curiosidades, nós percebemos que havia uma linha em comum. Um modo de ver a vida através da poesia que ia além dos próprios poemas. E percebemos que já tínhamos 10 anos de pesquisa, cada um de nós, com o arquivo do Pessoa, encontrando esses tipos de material. Em princípio, pensamos que podíamos fazer 64, 81 lições, mas não tínhamos era tempo. Então, acabamos por reunindo 49 desses mini-contos, factuais, com materiais mostrando toda essa influência da poesia na vida de Pessoa de formas muito inesperadas. Nos cartões de visita, nas traduções, em tudo, em como escrever em estado alcoólico, como insultar. E a poesia estava sempre presente, esse modo de ver a vida. Então, eu acho que sim, é uma autobiografia com fatos, mas é uma autobiografia não linear. É uma autobiografia de descobertas, de curiosidades, e pode ser estendida, não sei até quando, poderia ter 3 volumes esse livro. Não, de Fernando Pessoa para mim é surpreendente, já pelo menos 3 ou mais de 3, 4 talvez biografias escritas nos últimos 30 anos, estão a ser talvez escritas mais 2 ou 3 biografias e talvez passarão 40, 45 anos de celebridade de Fernando Pessoa e teremos 7 biografias de um autor feitas em poucas décadas. E é muito surpreendente, claro, a ideia dos poetas na autobiografia, e um bocadinho a ideia que temos de Fernando Pessoa, a ideia que Fernando Pessoa deu de Alberto Caeiro, a ideia que Octávio Paz dá de Fernando Pessoa, indicando que os poetas acabam por na autobiografia, mas quer dizer, não é completamente a verdade de Fernando Pessoa, muito que se diga da sua vida, e aqui interessava perceber como o que sabemos da vida de Fernando Pessoa, que é mais do que imaginamos, pode mudar a nossa própria vida. E é verdade, como o Carlos disse, são umas primeiras lições, nós tínhamos muitas mais, tivemos que selecionar entre muitas. Eu já estou a pensar nas que não escrevemos, se as que permitiriam escrever as segundas lições e continuar com este livro. O livro é quase um formato e uma forma de chegar a Fernando Pessoa muito mais descontraída. Tinha coelhos na capa inicial e ficaram pombas por uma história de erotismo de backstage que já não é contada, e podem ficar os coelhos para uma segunda edição e para segundas lições, e então teremos que explicar por que os coelhos eram importantes na vida de Fernando Pessoa e não só, e falar de muitos autores dos quais não falamos e de muitas histórias que ficaram por contar, e portanto eu posso imaginar ainda muitos mais contributos para iluminar a vida de Fernando Pessoa e, claro, a sua obra, e para sentir, que era o que queríamos com o livro, que ainda podemos descobrir Fernando Pessoa. Fernando Pessoa pode ser uma presença muito esmagadora, pode estar no merchandising das coisas toda da Feira do Livro, pode estar muito presente em Lisboa. E o merchandising de Fernando Pessoa eu acho que está a crescer e a ser mais e mais esmagador. Mas isso não tira o desconhecimento que temos de Fernando Pessoa, não tira a capacidade que temos de chegar de uma forma mais inocente e ingênua a ler Fernando Pessoa. Aliás, vocês dizem, a dado momento, que o Fernando Pessoa está eclipsado pelos planetas maiores do Sistema Solar, que é a sua obra. Então fica sempre no ar esta questão, e eu acho que o livro não dá exatamente respostas para isso, mas pelo menos é provocador. Fica sempre no ar a questão de se faz sequer sentido ir à procura do verdadeiro Fernando Pessoa, para lá dos seus heterónimos, dos seus autores fictícios. Se faz sentido sequer
ir à procura dele. E por outro lado... Verdadeiro. O verdadeiro. Como se isso é uma ideia, mas é uma ideia um bocado infantil, não é? Procurar a essência da pessoa, mas este livro, de certa maneira, pelo menos faz-nos descobrir facetas mundanas que nós não associamos à figura, não é? Não associamos ao escritor, talvez por causa desse sistema solar enorme que é a sua obra. Mas por outro lado, e ainda nisto, eu estou não propriamente a fazer perguntas, mas a lançar temas, mas por outro lado, esse sistema solar e toda a construção em torno do Fernando Pessoa, dos seus heterónimos e da sua obra, também tem criado uma série de ideias e de lugares comuns, creio que vocês tentaram desconstruir, desmistificar em algumas das lições que depois vão concretizar. Vale a pena mesmo falar sobre isso. Eu acho que essa é uma questão muito importante, pois muitas pessoas têm uma imagem de Fernando Pessoa como um fantasma, né? Uma pessoa que se escondia dentro de casa, talvez um pouco por causa do Bernardo Soares, por causa de outras imagens que nós temos da obra pessoana. É uma imagem de um escritor afastado do mundo, trancado num quarto a escrever, a olhar pela janela, a tabacaria e etc., que não saía, não participava do mundo. E este livro mesmo desmistifica isso, criando uma imagem muito mais humana do Fernando Pessoa. É um homem que fazia um mapa para encontrar a Ofélia, era um homem que estava em todos os cafés a conversar com todos os modernistas, a participar de tudo, mesmo Forrest Gump. E desmistificar é mesmo um tema muito importante no nosso trabalho, do Jerônimo e meu. Talvez o Jerônimo possa falar um pouco dos mitos e da desmistificação dos mitos em certa altura aqui. E várias lições tocam em alguns mitos de Pessoa e atacam esses mitos de fato. Antes desta conversa, eu estava a falar com a Inês e com o Carlos e eu acho que pelo menos há 3 mitos ou estereotipos que eu acho que estamos sempre a tentar falar da sexualidade de Fernando Pessoa, mas praticamente não sabemos nada. Dos 30 anos que passou em Lisboa, a informação que temos sobre a sexualidade de Pessoa é praticamente nula. E o que está nos escritos é muito pouco e a sua relação com a Ofélia durou muito pouco e temos muita mais ignorância do que conhecimento para falar disso, mas há pelo menos 2 capítulos a tratar do tema da sexualidade, desmitificando-a. A ideia de Fernando Pessoa ter sido bêbado, e a verdade é que de ter bebido muito, terá feito a seguir a morte da mãe e nos últimos anos de vida, mas claramente não na etapa modernista e não quando foi a criação dos heterônimos e não quando foi para o curso superior de letras e portanto não é uma pessoa que tenha sido bêbada a vida toda, mas depois de uma morte muito marcante da mãe quando regressa da África do Sul, mora com o Fernando Pessoa na rua Coelho da Rocha, regressa a Portugal talvez praticamente para morrer, morre passado pouco tempo depois do seu regresso e Fernando Pessoa fica ainda mais sozinho, não que estivesse sozinho, estando sozinho em Lisboa e estando a mãe na África, mas a mãe regressa, morre e a seguir chega a época mais depressiva e mais dura da biografia de Fernando Pessoa. E, portanto, eu não termino de perceber até a necessidade de colocar etiquetas e rúbricas e ideias fixas. Não estou a ver necessariamente Fernando Pessoa como homossexual, não estou a ver como bêbado e também não estou a ver como se fosse um escritor de direita, simplesmente por ter escrito o interregno, justificação, defesa da ditadura militar, até porque o próprio Pessoa rejeitou o livro. Então são 3 temas que eu acho que estão desmitificados aqui. A questão última que falaste de pessoa de direita ou até fascista, eu penso que o início desse trabalho de aproximação ao Fernando Pessoa, nem sequer ao ortónimo, ao Fernando Pessoa, começou para mim no teu trabalho com a Tinta da China, quando tu decidiste atribuir o livro do Desassossego ao Fernando Pessoa e não ao Bernardo Soares, como era hábito. E depois, na coleção Pessoa, também com a edição do José Barreto, do livro sobre o fascismo, a ditadura militar, como é que é agora o fascismo, a ditadura militar e Salazar.
que é uma edição muito importante do José Barreto, toda ela contribuindo para lá está, para desmistificar esta última vertente, este último lugar comum que o Jerónimo falou, da associação política, ou da visão política dominante do Fernando Pessoa. E para mim estes elementos todos do teu trabalho de investigação e depois editorial com a Tinta da China apontam para esse caminho, não é? E estas lições têm alguns exemplos muito concretos que servem também como mais argumentos para desmistificar essas ideias. Vocês vão pegar, daqui a pouco, vão pegar na lição Como Escrever em Estado Alcoólico, que servirá para desmistificar a segunda questão de que falaste, do alcoolismo de Fernando Pessoa. Mas há também uma outra lição que não está prevista no vosso alinhamento, que é a lição Como Argumentar contra Hitler. Carlos, eu vou pedir que comentes isto. Sim, podemos falar sobre isso. E como louvar Gandhi ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo. A pessoa estava completamente conectada com o que acontecia no mundo. É muito interessante pensar que naquela altura em Portugal ele trouxe influências do Ocidente, como Walt Whitman, e ao mesmo tempo do Oriente, como Rabindranath Tagore. Ele estava completamente conectado com o que acontecia na literatura no mundo. E com a política. Há um texto sobre Hitler, há texto sobre Gandhi. São muito interessantes. Antes disso, eu gostaria de acrescentar uma quarta coisa que estamos a desmistificar. Que Pessoa era um poeta simplesmente espiritual. Né? Porque eu acho que uma das lições do livro, que é Como Insultar, mostra um lado profano de Pessoa, que é muito criticado. E a Inês mencionou sobre quando saíram os sonetos da Granta, muitas pessoas criticaram nossa edição, dizendo que aqueles poemas não eram de Fernando Pessoa, embora estivessem no arquivo com a assinatura dele. E um desses poemas é um poema que ficou infame, que é o Alma de Corno, que se os menores de 13 anos taparem os ouvidos, podemos ler aqui. O Jerônimo lerá. E então, culpem o Jerônimo. Mas eu contarei a história do soneto. A segunda, estou a censurar o Jerônimo. Às vezes é importante um pouco de censura. Então, mas a questão do Hitler é muito interessante, pois há apontamentos encontrados no espólio pessoano, que são mesmo aforismos, que têm uma força brutal. E algo como alguns dos livros do Nietzsche, como A Arte de Filosofar com o Martelo. Em um aforismo, Nietzsche demole a filosofia de Descartes, por exemplo. Pessoa faz isso com Hitler. E talvez a Inês mesmo possa ler o aforismo, que é interessante. Então, do Hitler, por que não? Estão aqui, vamos aqui. Ele escreveu em inglês, mas eu só pus em inglês. Não é preciso. Escreveu ele em 1931. Hitler. His very moustache is pathological. Lack of sense of humor. Escreveu isto no início da ascensão do Hitler e também escreveu noutros lugares, que não aqui. Não. E também escreveu noutros lugares que para ele a ausência de sentido de humor era sem dúvida um sintoma de psicopatologia, não é? E no livro, na edição de José Barreto, sobre os fascismos, a ditadura e o Salazar, há vários exemplos de como ele destrói essa falta de sentido de humor e arrasa a ausência de inteligência por parte, na ironia, exatamente. A pessoa também fala sobre a ironia, que a ironia é sinal de inteligência, e pessoas que não percebem ironia, como o nosso presidente atual dos Estados Unidos, tem problemas. Muitos. Mas há estas lições de vida. Bom, ainda antes de avançar com outras lições e com outros exemplos concretos, este título, obviamente, é um título irónico. É uma espécie, não é só, mas é também. Tem um lado sincero, sim, mas evoca livros de autoajuda e isso tem graça, interliga-se com vários aspectos do trabalho de antologia, de antologização que fizeram o Carlos e o Jerónimo.
E este livro também é uma antologia, que era uma obsessão, diria, do Fernando Pessoa. Aliás, algumas das lições servem para explicar como é que se fazem antologias, dicionários. Houve um objetivo consciente de fazer essa ligação entre a obsessão antológica do Fernando Pessoa e a vossa própria obsessão. Eu acho que o Jerônimo poderia falar um pouco sobre a obsessão do listas, dicionários, antologias do Jerônimo, que é do Jerônimo, não, do Pessoa, também do Jerônimo. Mas Pessoa é um universo, é uma multidão. Seus arquivos, mesmo os mais organizados, têm um estado de entropia muito alto, né? É um estado de caos mesmo. Na Biblioteca Nacional são 35 mil documentos organizados de uma forma impossível de se organizar, porque cada documento deveria estar em 10 caixas diferentes, mas podemos botar documentos em apenas uma. Então, o mundo digital tem nos ajudado muito a organizar pessoas. As edições digitais começaram, mas é muito interessante pensar em como é preciso ser organizado para lidar com o caos de pessoa e para respeitar o caos de pessoa. Essa antinomia aqui é muito interessante e de fato se reflete no livro. Eu gostaria que tu fizesse essa leitura de Lírio Tremens, até porque este livro está em inglês, está em francês, claro, com traduções, e em português. Mas o livro lembra, pelo menos em 4 ou 5 capítulos que Fernando Pessoa escrevia em diferentes línguas, e este é um poema pouco conhecido e do ano da morte de Fernando Pessoa. Nós não sabemos ao certo até se Fernando Pessoa morreu por ser muito alcoólico ou não, mas ainda em 35 estava a brincar com a ideia do alcoolismo. E sim, e não só nesse poema, em vários textos a pessoa brinca com a ideia do alcoolismo, como mesmo se estivesse a provocar o leitor, como a criar uma imagem e a brincar com a própria imagem. Só que é uma contradição. Se ele tivesse de fato tão bêbado assim, como ele teria escrito isso? Então, então um desses poemas é o poema DT, Delírio Tremens, abreviatura de Delírio Tremens, que a pessoa inclusive menciona para o seu irmão. Ele escreve uma carta ao seu irmão em 35 mencionando que o poema era horrível, criticando o seu próprio poema. Mas o poema é ótimo. Está na página 99. Então eu gostaria de propor uma leitura a 2 vozes aqui. Eu posso ler a parte inglesa, o Jerônimo pode ler a tradução e podemos fazer estrofe a estrofe. Eu acho que seria interessante. Pode ser? Então vamos lá. De Fernando Pessoa, DT. The other day indeed, with my shoe on the wall, I killed a centipede, which was not there at all. How can that be? It's very simple, you see. Just the beginning of DT. DT, realmente outro dia com o meu sapato na parede matei uma centopeia que lá não estava na verdade. Como pode isso ser? Muito simples, veja você. Esse é o começo de DT. Delírio Tremens. When the pink alligator and the tiger without a head begin to take stature and demand to be fed, as I have no shoes fit to kill those, I think I'll start thinking, should I stop drinking? E isto já é para crianças. Quando o jacaré rosa e o tigre sem cabeça começam a ficar prosa e exigem sobremesa, como não tenho solas capazes de matá-los, quero começar a querer, deverei parar de beber? But it really doesn't matter. Am I thinner or fatter because this is this? Would I be wiser or better if life were other than this is? Não importa seja o que for, estou eu mais magro ou maior, porque isso é isso? Seria eu mais sábio ou melhor se a vida diferisse? No, nothing is right. Your love might make me better than I can be or can try. Não, nada certo está. O seu amor quizá me fará melhor do que eu posso ser ou tentar. But we never know, darling. I don't know if the sugar of your heart would not turn out candy. So I let my heart smart and I drink brandy. Mas nunca podemos saber, querida, eu não posso saber se o açúcar do teu peito não se tornaria um docinho. Deixo então o peito esperto e bebo vinho.
Then the centipedes come without trouble. I can see them well, or even double. I will see them home with my shoe, and when they all go to hell, I'll go too. Então a centopeia vem sem dificuldades, posso vê-las bem, ou mesmo em qualidade, vou levá-las a casa com a minha sola raça. E quando todos vão ao Hades, irei também. Then, on a whole, I shall be happy indeed, because with a shoe real and true, I shall kill the true centipede, my lost soul. Então, nesta medida, realmente feliz serei, porque com um sapato real e de facto, a ver a centopeia matarei minha alma perdida. E a tradução é do Carlos, há traduções que foram feitas para esta edição muito boas, a pensar na métrica e na rima. E é um Fernando Pessoa a brincar ainda em 35, e nós queríamos um livro muito mais ligeiro, de uma pessoa mais descontraído, mais aberto, e há uma série de textos em que o Fernando Pessoa mais humorístico está muito presente. Só uma nota sobre as traduções. Pessoa mesmo adorava traduzir poemas e sempre respeitava a métrica nas suas traduções. Ele dizia sempre que ele gostava de traduzir ritmicamente de acordo com o original. Então as traduções desse livro foram feitas dessa forma, sempre a pensar no metro do original, e tentando respeitar as rimas, mesmo que as rimas mudem. Por exemplo, aqui, em vez de rimar com brandy, rimamos com vinho para manter as rimas. Então há sempre que negociar nas traduções. E nós vamos ler o Como Insultar, a lição Como Insultar. Vamos. Mas antes de explicarmos como é que o Fernando Pessoa sugeria... E antes das crianças fugirem. Como é que o Fernando Pessoa sugeria que se insultasse... ou o Carlos. Na edição brasileira, aliás, devo acrescentar aqui que este livro foi publicado primeiro pela Tinta da China Brasil, onde essa lição que o Jerónimo quer muito ler, mas o Carlos hesita por pudor, essa lição na edição brasileira chama-se Como Xingar, e aqui na nossa edição de Portugal, Como Insultar. Gosto mais da versão brasileira, mas não dava mesmo para manter. Não, a leitura fica contigo. Não. Mas antes de passarmos para aí, depois vamos terminar com essas duas lições, mas que foram as que já estavam mais ou menos terminadas, que iam ser aqui exploradas, mas eu gostava só de chamar a atenção para pequenos faits divers noutras lições que para mim me ficaram na memória. Um deles é quando o Fernando Pessoa vem a público na revista Contemporânea, que ele próprio editava, defender o António Boto, que foi alvo de grande censura e perseguição pela sua poesia homoerótica, e o Fernando Pessoa, na Contemporânea, o defendeu publicamente, sem meias medidas, numa altura em que isso não era tão fácil como seria hoje, evidentemente. Mas o que é engraçado, isto é louvável e interessante, mas o que é engraçado é que, como o Jerónimo e o Carlos anotam neste livro, logo no número a seguir da revista Contemporânea, Álvaro de Campos vem contrariar os argumentos do Fernando Pessoa em defesa de António Boto, dizer que aquilo está tudo mal, e é extraordinário, quer dizer, e voltamos ao início, se faz sentido esta procura da verdadeira identidade, torna-se bastante difícil, mas ao mesmo tempo absolutamente atraente, não é? Quase somos obrigados a ir à procura destes mistérios todos que ele criou. E depois outro fait divers que também descobri com este livro, e penso que não terei sido a única pessoa, é o facto de, à semelhança de outros escritores e poetas, o Fernando Pessoa ter trabalhado em publicidade e ser dele a autoria do adágio, primeiro estranha-se, depois entranha-se, a propósito do lançamento da Coca-Cola, que deveria ter acontecido em Portugal em 1929, mas que à conta deste adágio do Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, foi de tal maneira contestado pelo médico, o Ricardo Jorge, que acabou por ficar adiada a entrada da Coca-Cola para 1974. Foi preciso uma revolução. Ele era uma autoridade médica na cidade de Lisboa, e o arquivo do Dr. Ricardo Rocha está quase que
abandonado, praticamente. Precisa ser muito estudado ainda, e ainda encontraremos lá proibições assinadas por ele. Eu imagino que ainda possam ser encontradas, para ter contar o outro lado da história. Por fim, mais um fait divers, mas muito a propósito destes últimos anos, os textos que o Fernando Pessoa escreveu e que aqui compõem uma lição, que é a lição Como Desrespeitar o Acordo Ortográfico. Eu acho maravilhoso tudo aquilo que ele escreveu acerca do acordo ortográfico, evidentemente não o de 1990, mas tudo se aplica tão bem e é tão atual para poder comentar o acordo ortográfico de 1990, em que ele diz basicamente que o Estado não tem qualquer direito de intervir na maneira como se escreve, ou na grafia com que as pessoas escrevem, a não ser nos seus próprios documentos, mas ia mais longe. No livro do Desassossego, ele defende o desrespeito total pela gramática, evidente, não por mim, nem por quem não conheça verdadeiramente a gramática, mas numa perspectiva que para todos será interessante ler, nomeadamente esta parte do acordo ortográfico. É muito divertida a maneira como ele se expressa sobre isso. Mas então, vamos insultar? Mas antes de insultar, eu queria que o Carlos falasse de como reinventar o futebol, porque é um dos capítulos mais brasileiros, com mais história brasileira. E nós não sabemos a importância que o futebol teve para Fernando Pessoa. Portugal, país de 3 Fs, Fátima está no livro, futebol está no livro, e está-me a faltar fado, e o fado está no livro. Pois, como não peregrinar a Fátima, porque Fátima é uma taberna fora de Lisboa, na qual costumo ir beber, disse Pessoa, e então Fátima lembra a bebedeira, e novamente regressamos à questão do alcoolismo, outro tipo de alcoolismo, e está Fátima, está o fado e está o futebol, que eu acho que o Carlos escreveu, essa parte dependeu muito da pesquisa do Carlos, e um belo capítulo. E há mais de um capítulo sobre jogos. Pessoa era um inventor de jogos, e se não fosse pelas guerras, as guerras mundiais, acho que Pessoa teria ficado um multimilionário de jogos, pois não só inventou uma espécie de futebol de botão, como inventou também o jogo que no Brasil é conhecido como War e aqui como Risco, né? E ele inventou um jogo de estratégia que era exatamente igual ao War e ao Risco, mas isso foi perdido por causa das guerras, e a Gamages, a grande empresa de jogos da época, recusou. Por causa da guerra, não quis aceitar. Ele teria sido perfeito, né? Foi justamente por causa da guerra. E o futebol de botão foi uma outra invenção. É muito parecido com o que no Brasil, o futebol de botão, que é muito interessante. E aqui nós recontamos a história dos futebols no Brasil, sendo o futebol de botão bastante importante. E a pessoa chegou a desenvolver estratégias para alguns desses jogos, como jogar, etc., como mover as peças. E aqui é muito interessante ver no livro, na página, algumas dessas regras. Ele descreve como é o campo, como são os pontapés e como são os peões. Eu não sei se temos tempo, se Inês gostava de ler algumas dessas regras, sim? Por exemplo, pontapés. Um peão pode chutar a bola se ela estiver numa casa adjacente a que ele ocupa. Pode chutar em qualquer direção, até mesmo sobre a sua cabeça. Nesse caso, as primeiras casas contadas são aquela em que a bola está e aquela em que o jogador se encontra. Por aí vai. Ele descreve as regras minuciosamente do jogo como um manual de instruções de como jogar esse futebol de botão. Isso estava perdido no espólio também. Então, não sei se... Historicamente, terá sido quase um inventor. E justamente o inventor oficial do futebol de botão tornou-se multimilionário depois disso. E foi depois de Pessoa. E Pessoa não. Pessoa quase que o Forrest Gump que não deu certo, sabe? Em várias formas. O Forrest Gump tornou-se multimilionário por causa do shrimp, né? Do camarão. Pessoa sempre quase chegava. Como aquele desenho animado Pink e o Cérebro, que eles tentam dominar o mundo e nunca conseguem. É assim, Pessoa. Acabou que depois, postumamente, dominou o mundo da literatura. E ainda um cricket de mesa. Tínhamos esquecido de dizer, já agora, que estamos a celebrar o aniversário do Fernando Pessoa, que nasceu a 13 de junho e que faria hoje, salvo erro, se não errei nas contas, 129 anos. Mais ou menos. Mas pronto. Mas temos que esperar até 2198, diz Pessoa, para finalmente Fernando Pessoa ser célebre. Pois é, portanto, estamos na pré-celebridade de Fernando Pessoa. Pois, porque ele tem uma lição sobre como prever, como é que é, a própria fama, a profetizar a própria fama. Vamos aos insultos, Jerónimo. Vamos. Posso contar a história?
Eu gostaria, antes de insultarmos ou xingarmos, se houver brasileiros aqui, é preciso contar rapidamente a história desse poema, que é um poema muito polêmico, é um poema que ficou conhecido como Alma de Corno, e são as 3 primeiras palavras do poema em si. E é um soneto claríssimo. Em geral, os poemas inéditos no Espólio de Pessoa são de muito difícil leitura a esta altura. Muitas pessoas tentaram ler. Então é raro encontrar poemas que sejam altamente legíveis em português e que não tenham sido publicados. A minha tese de doutoramento foi sobre os sonetos de Pessoa e eu esbarrei com este arquivo, com este documento. Estava lá claríssimo um soneto Alma de Corno com uma assinatura estranha FP, que parecia ser um FP, mas muito estilizados. E eu imediatamente, como muitas pessoas devem ter feito, ao encontrar esse arquivo antes, porque certamente alguém encontrou isso antes de mim, eu pensei que fosse um poema copiado. Um poema erótico, um poema chamam de um soneto de escárnio e maldizer. Talvez, eu busquei em Bocage, busquei em todos os especialistas de poesia erótica e de maldizer da poesia portuguesa e não encontrei ninguém. E o meu problema era o seguinte, a minha orientadora era Cleonice Berardinelli, que já estava com seus 92 anos, e eu precisava contar para ela este soneto. É um soneto cheio de palavrões. E eu tive uma imensa vergonha de contar a ela que eu tinha encontrado esse soneto que rima com um palavrão mor da língua portuguesa, Gerônimo vai dizer qual. E eu pedi que ela lesse. Então, Cleonice, com seus 92 anos, falei, olhe cá. Ela leu o poema em silêncio e diz, olhe cá. Ela sempre começa as frases com olhe cá. Olhe cá. Eu encontrei muito pior no Álvaro de Campos. Então, e depois disso, eu apresentei o soneto ao Jerônimo, e Jerônimo imediatamente disse, Gaudêncio Nabos. Bom, quem conhece a obra de Pessoa, primeiro saberá que Jerônimo é um louco, por ser a primeira reação dele com Gaudêncio Nabos, mas ele percebeu imediatamente que as rimas do poema eram rimas para criticar o Gaudêncio Nabos, que era o diretor fictício do jornal O Palrador. Então, era um poema de Pessoa, talvez, FP, na verdade, poderia ser Francisco Paú, que era o diretor humorístico do jornal O Palrador, poderia ser o próprio Fernando Pessoa, a enviar uma carta em forma de soneto ao seu chefe, ao seu patrão, escrachando o patrão. Mas há também interpretações mais sombrias do poema, que poderiam ser talvez uma autocrítica, poderia ser também. Então é um poema que é um poema muito aberto, pode ser lido de diversas formas, e é muito interessante. Então agora precisamos que as crianças saiam da sala. Bom, isto já foi lido de forma muito inspirada pelo Carlos, que não percebo porque ficou por aí, mas é na página 260. Alma de corno, isto é, dura como isso, cara que nem servia para rabo, ideias e intenções tais que o diabo as recusou a ter a seu serviço. Ó lama feita vida, ó trampa em viso, se é para ti todo o insulto cheira gabo, ó do industão da sordidez nababo, universal e essencial em guiso. De ti se suja a imaginação ao querer descrever-te em verso, tu fazes dor de barriga a inspiração, quer faças bem ou mal, hipersabujo, tu fazes sempre mal, és como um cu que ainda que esteja limpo, é sempre sujo. Dá um comento. Carlos, queres que... Mas há aqui um desentendimento sobre qual é a palavra mais dura na língua portuguesa. Eu acho que é interessante que esse poema teve uma pós-história. Após a sua publicação, como eu disse, muitas pessoas acharam que não fosse de Pessoa. E então o que aconteceu é que nós tivemos que defender o poema. É um poema que, de fato, gostamos, mas é um poema difícil de se gostar, né? Mas é um poema duro, né? É um poema que tem, de fato, uma interpretação, pode ter uma interpretação sombria e política e tal. E o que aconteceu é que nós tivemos que defender publicamente o poema em várias publicações. Então, atualmente, se fazes um Google de Alma de Corno, aparece o meu nome. Então é um problema, pois eu escrevi tanto sobre esse poema já... E tivemos mesmo que defendê-lo, o que é muito interessante. E depois, não sei se o José Barreto está aqui, mas o José Barreto encontrou os rascunhos do poema, que foi uma coisa muito interessante, provando definitivamente que era mesmo de Pessoa. Uma coisa que nós já tínhamos provado. Isso saiu na Pessoa Plural, vale a pena buscar também. Chama-se o artigo, se não me engano, Alma de Corno Revisited, brincando com Lisbon Revisited. Enfim. Então, e agora? Vamos terminar com liberdade? Parece-vos bem? Pode ser?
Então vamos ver como se pode ser livre. Bom, onde está o poema Liberdade? Há um poema muito conhecido, publicado em 35, digo muito conhecido porque está aí, entra nos livros obrigatórios no liceu português, nas leituras que costumam ter os estudantes, quase todos em Portugal e não só. Já foi reeditado muitas vezes e até começou a ser reeditado em livros para crianças. E aqui ainda andamos com as crianças aqui, então. Bom, podemos até imaginar que algumas das crianças que estejam nesta sala imaginária terão lido o poema. E é o que começa: ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doura, sem literatura, isto já parece concerto. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. E uma das coisas... Continua, agora... livros são papéis pintados com tinta, estudar é uma coisa em que está indistinta, a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando a bruma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não, e são quase linhas lusitanas que eu não esperava. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. Mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. E o que é interessante é que o poema foi censurado, não, era para ter sido publicado em 35 e o censor achou que não podia ser, ficou com um lápis azul, que o poema claramente era um poema que não era para andar a sair numa revista em 35, e Fernando Pessoa morreu censurado e o salazarismo proibiu Fernando Pessoa no ano da morte. E bom, muitos críticos, a família de Fernando Pessoa, muitas pessoas esqueceram que o poema tinha sido censurado, deixaram de se perguntar por que o poema tinha sido censurado e até começaram a achar que o poema era um bocadinho infantil a mais, que era para ser lido pelas crianças, que as crianças iam gostar imenso. Finalmente tinha música, flores, luar, sol, rio, parecia um bocadinho Alberto Caeiro, parecia muito ingênuo. E a verdade é que, bom, não sei, quando eu faço a pergunta fora de Portugal, as pessoas ficam em branco. Não sei se eu vou ler novamente os últimos 4 versos. Diz: o mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. E qual era o problema de não ter biblioteca e saber de finanças em 35? Era uma forma de falar de outro ignorante que não é Trump, mas era o ignorante que ia para ditador, que já era ditador em 35 e que censurou Fernando Pessoa. E tinha sido Salazar professor de finanças em Coimbra, ia tratar das finanças portuguesas. Não consta que tivesse grande biblioteca, mas consta que era muito invejoso das pessoas que tinham biblioteca. E, portanto, o poema não diz que não é para ler. Diz que não é para ler se nós formos autoritários e concordarmos com Salazar, mas se nós percebermos a ironia de Fernando Pessoa, temos que perceber que a questão importante é ler e que da leitura depende a liberdade. E que o poema mais infantil não está convidando a deixar de ler, mas está a tentar, com palavras de Salazar que está na epígrafe, indicar que se nós não lermos é muito mais fácil concordarmos com Trump e companhia. Desta lição é um exemplo de muitos que o livro contém. São lições de maneiras muitas vezes pouco óbvias, mas muitas. E eu deixava agora
espaço para se vocês quiserem colocar alguma questão sobre o livro, sobre os arquivos do Fernando Pessoa, o trabalho de investigação ou as curiosidades que vocês possam ter. Têm a oportunidade para interpelar o Jerónimo e o Carlos. Se não quiserem fazê-lo, podemos depois conversar informalmente e o Jerónimo e o Carlos estarão aqui mais um bocadinho para assinarem o livro. Já há um senhor que tem uma pergunta a fazer, eu vou levar o microfone. Citaram muito como eu, como brasileiro, e eu queria saber de você o seguinte: há uma abordagem psicanalítica sobre a vida de Fernando Pessoa? Que Fernando Pessoa não se sabe absolutamente nada sobre ele. Sabe-se quem foi, seus heterônimos, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares, mas na verdade ele próprio não se conhecia. Viveu 47 anos e não sabia quem era. Então, na verdade, existe uma abordagem psicanalítica sobre isso no livro, considerando que isso é bem explicável. Ele, com 5 anos, perdeu o seu pai. A sua irmã, com 1 ano, faleceu. O outro irmão, com 2 anos, faleceu. Ele amava a sua mãe. O primeiro livro dele foi A Minha Querida Mamã. Então esse alcoolismo que é citado várias vezes, na verdade, ele representa secundário essa formação dele. E Fernando Pessoa era um enigma em Fernando Pessoa. Então, na verdade, eu queria saber se no livro ou na literatura existe alguma abordagem citando exatamente sobre isso. Agradeço a pergunta, toca em vários pontos, né? E o Jerônimo certamente terá muito o que falar sobre isso. De fato, você apresentou uma das intenções do livro, que é mesmo apresentar o Fernando Pessoa como pessoa, não como heterônimo, não como ortônimo, como a poesia influenciou a sua própria vida, através de mini-fatos, quase como uma micro-história. Começamos a tratar dessa questão da autobiografia, mas é uma autobiografia com esses fatos, né? Então, de fato, a ideia é mesmo revelar essa figura humana por trás, ou através desse mundo ficcional inventado. A questão da perda, da análise psicanalítica de Fernando Pessoa foi criticada por ele mesmo. Ele mesmo implicou muito com as interpretações simplesmente psicanalíticas da sua própria vida, embora, por outro lado, ele tenha mesmo escrito a 2 psiquiatras franceses com uma autoanálise. Ou seja, ele tem os 2 lados. Ele tentou explicar a sua própria vida, a criação dos heterônimos, não chegou a tocar no alcoolismo nesse sentido, mas chegou a tentar explicar a sua própria vida através da psicanálise e, por outro lado, criticou muito as interpretações psicanalíticas da sua própria vida. Então, qual dos 2 lados seria o verdadeiro, né? Sim. Claro. Eu fiz 16 anos em psicanálise, então eu acho que há um grande vazio nesse sentido. Quer dizer, Fernando Pessoa, pelo que eu vejo da literatura, não tem nada a respeito disso. E a explicação que eu considero sobre Fernando Pessoa, não sei se eu estou tomando muito tempo. Não, por acaso, eu já recebi sinal da organização da feira de que nós depois vamos ter que continuar a conversa informalmente. Vamos terminar esta pergunta e depois terminamos agora esta pergunta e depois vamos conversar. Então seria mais ou menos isso, se existe uma abordagem mais profunda sobre isso, considerando que o livro seria muito a respeito disso. Não, o livro não seria propriamente a respeito de uma abordagem psicanalítica, não é? Fernando Pessoa foi muito crítico de Sigmund Freud, e há pelo menos uma carta famosa de Fernando Pessoa a criticar Sigmund Freud. Mas o livro, no início, tentou ser simplesmente uma série de páginas sobre aspectos menos conhecidos de Fernando Pessoa. E o que nós queríamos era chegar a certos mistérios e a certos microenigmas. Então, digamos, nós não conhecemos, e é um dos tantos, muitos mistérios, as cartas de Fernando Pessoa para a mãe. Falamos muito da mãe de Fernando Pessoa, mas onde que estão, e é evidente que existem, onde que estão as cartas de Fernando Pessoa para a mãe que poderiam ser tão importantes como as cartas de Fernando Pessoa para Ofélia? E a nossa questão foi muito simples. Há muitos aspectos da vida de Fernando Pessoa sobre os quais falamos com muita ignorância, porque há coisas que já deviam ser conhecidas e não são.
No caso da Maia, ainda estamos, digamos, eu ainda estou à espera de serem publicadas as cartas de Fernando Pessoa com a Maia. E há muitas abordagens, incluindo uma abordagem freudiana, que eu acho que terão que esperar por esse tipo de documentos. E este livro, se tiver uma continuação, vai tentar chegar justamente a arquivos nos quais já queríamos ter entrado e estamos a entrar agora, para, juntamente com algumas pequenas coisas conhecidas, fundamentalmente um livro em que se apresentam coisas que eram desconhecidas há 5 ou 10 anos atrás. E uma pessoa que não esteja a acompanhar o que foi publicado sobre Fernando Pessoa nos últimos anos, eu quase coloco a mão no fogo e acho que não conhece o 80% do que cá está. Afinal, temos mais uma tolerância de tempo aqui para estar aqui à conversa. Portanto, se alguém tiver mais alguma questão, pode ainda colocá-la. Uma criança. Então pronto, se não conversamos agora a seguir e podem, se tiverem livros para assinar, Jerónimo e o Carlos estão aqui à disposição. E estão à venda, evidentemente, ali no pavilhão da Tinta da China. Obrigada. Obrigada.